Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. O tema de hoje é embaralhando as cartas. O senso comum tem a ideia, é claro, pelos leigos, que o tarô é um sistema de adivinhação. Essa adivinhação, dentro do entendimento dos leigos, é algo do tipo: tira-se as cartas e tenta acertar algo. Existe na mente deles como que um fenômeno misterioso e estranho, do qual a pessoa que se presta à tiragem vai, por um esforço próprio, fazer uma adivinhação, ou seja, tentativa de erro por meio de erro e acerto. Essa ideia, que tem um caráter até pejorativo, porque diz que se a adivinhação para eles é isso, então qualquer pessoa pode usar as cartas sem o devido treinamento e fazer consultas, prestar consultas. Fato é que para conseguirmos pensar e chegar a uma conclusão um pouco mais sensata acerca do que é a adivinhação, precisamos primeiro recorrer à etimologia da palavra. Adivinhação vem da palavra divinus, que por sua vez tem a ver com divinares, que tem a ver com divus. Divus é relativo a Deus. Divus é do latim e significa Deus. Tanto Deus quanto a palavra Zeus, dentro da cultura grega, compartilham um radical. Este radical é do indo-europeu, a palavra di, D-I-W. Di, no indo-europeu, significa brilho ou brilhante, que é sinônimo de lampejo ou cintilações. Quando tomamos por essa ideia, conseguimos chegar um pouco mais próximo do que é o entendimento de adivinhação, o que de fato é a adivinhação. Se pegarmos a ideia de Din como brilho, lampejo, cintilação, vamos pensar logo que se cintilação e lampejo são fenômenos que piscam, que tremulam e que vai ter íntima ligação com as vibrações. Porque cintilação é uma luz que tremula, lampejo é uma luz que é como se fosse um fenômeno luminoso que acende e apaga, um pulsar luminoso, que no nosso entendimento tem a ver com vibrações. Essas vibrações são vibrações, a nosso ver, vibrações de correntes de pensamento. As correntes de pensamento são já estudadas pela ciência, inclusive existe um livro premiado do pesquisador Pietro Baldi, um pesquisador italiano, o qual vocês vão poder, por si sós, pesquisar na obra Norris. Essa obra prima por fazer uma pesquisa, por fazer um trabalho de conjugação de ideias em torno do que é a corrente de pensamentos e como elas podem ser recepcionadas por nossa estrutura fisiológica. Bem, quando o consulente procura um tarólogo, existe um consenso que, se o tarólogo está sendo procurado pelo consulente, o consulente dá a permissão, concede a licença para que haja uma conexão direta com as correntes de pensamento, um fluxo de pensamentos, de ideias, não só esses pensamentos, mas o fluxo
psíquico como um todo, ou seja, mental, afetivo e comportamental do consulente. O tarólogo, como coloca-se na posição de receptor dessas correntes e mediante um treino que implica em dedicação, disciplina e honestidade, há uma intensificação da conexão vibracional entre a mente ou psiquismo do consulente com o psiquismo do tarólogo. O tarólogo consegue então recepcionar as ondas vibratórias, os psíquicos provenientes que ecoam da estrutura psíquica do consulente, a saber, inconsciente, subconsciente, consciente e supraconsciente ou superconsciente, recepciona esses dados de informações por meio da glândula epífise, ou seja, as correntes de pensamento, o fluxo vibracional emitido pelo consulente consegue transfixar a glândula pineal, ou seja, perpassa a caixa craniana, alcançando a glândula pineal do tarólogo, que por conseguinte decodifica essas ondas, esse brilho, essa cintilação, esse lampejo de ideias, consegue canalizá-lo através da vontade dirigida para as mãos, aonde ele está embaralhando o tarô. Percebo então que o processo, digamos, espiritual, ou que possa ter alguma ligação com a adivinhação do ponto de vista do que de fato é o significado da palavra adivinhação, está única e exclusivamente no momento do embaralhar o tarô. Uma vez que é findado um embaralhamento, mesmo porque quando o tarólogo recepcionou e a glândula pineal tarólogo decodificou essas informações oriundas do psiquismo do consulente, existe uma sensação momentânea que o tarólogo experimenta para parar de embaralhar em determinado momento. Quando isso ocorre, é porque houve uma sequência, foi identificada magneticamente uma sequência que tem relação com aquelas informações que estão jungidas no magnetismo da mão do tarólogo. Quando isso ocorre, é feito o corte e ali sai uma sequência como um pequeno recorte do que de fato está passando na esfera psíquica, na esfera afetiva e na esfera das relações e das relações sejam interpessoais, pessoais, portanto, o comportamento como um todo do nosso consulente. Fora isso, não existe uma intermediação, ou pelo menos não deveria existir uma intermediação do tarólogo que pudesse atuar por meios espirituais diretos, como às vezes a gente vê, nós respeitamos, mas entendemos que é uma atitude desnecessária e até esquisita se servir de entidades espirituais, ou seja, seres desencarnados para fazer a leitura. Mesmo porque, se formos partir para uma ideia racional da coisa, qual espírito evoluído se prestaria a criar uma sociedade para assessorar o tarólogo toda e qualquer vez que ele precisasse? Teria que ser um espírito à toa, digamos assim, um espírito que tivesse a Deus dará e não tivesse obrigações na vida pós-mortem. Então, para nós é tido como algo que não se deve fazer e que não tem
lastro e que não tem legitimidade, como eu disse. Se de fato existir esse processo de adivinhação como um fenômeno medianímico, onde, por meio de uma faculdade psíquica de intermediação entre um espírito desencarnante com um encarnado, fazendo essa voz direta, essa psicofonia, seja por mecanismo de irradiação intuitiva ou mecânica de acoplamento, teria que ser com um espírito avançado, evoluído, ou pelo menos que tivesse o conhecimento de algumas coisas sobre filosofia, psicologia, para realmente ajudar, e além do mais, alguém que realmente detesse o conhecimento do tarô. Então, a adivinhação não é um ato de tentar acertar uma determinada informação por tentativa e esforço próprio, para ver se consegue encontrar uma informação por meios misteriosos, como também não implica no fato de estabelecer contato com uma mente de um ser já desencarnado. Como eu disse que a adivinhação, uma vez buscado no seu significado etimológico, vai ter lá na sua base a palavra din, e din tem a ver com brilho, que é sinônimo de cintilação e lampejo, creio eu que essa comunicação, essas correntes de pensamentos que se dá através da conexão da estrutura fisiológica do consulente com a estrutura fisiológica do tarólogo, principalmente por meio da glândula pineal, é que de fato vai estabelecer o que nós chamamos de momento mais próximo do que a gente pode imaginar daquilo que seja espiritual ou pelo menos de natureza um pouco mais sutil. O resto é técnica, é estudo, é disciplina, é ética e honestidade por parte do tarólogo ou taróloga. Espero ter sido claro e objetivo nesse vídeo. Obrigado.